Tetelestai, Expiação, Episódio 6. Deus libertou a nação de Israel da escravidão no Egito e começou a guiá-los para a terra prometida, que ele havia dado a seu ancestral Abraão. Quando eles chegaram ao pé do Monte Sinai, Deus deu aos israelitas os 10 mandamentos. Com firmeza, eles disseram a Moisés: "Nós faremos tudo o que o Senhor disser." Mas Deus exigiu completa obediência à sua lei. Cada uma de suas ações, palavras e até seus pensamentos seriam julgados de acordo com a sua perfeita lei. Se eles quebrassem apenas um mandamento, eles seriam culpados de pecado e correriam perigo de punição eterna. Deus deu os 10 mandamentos para que fossem como um espelho, mostrando às pessoas o quão pecaminosos eram seus corações comparados a seu perfeito caráter. A entrega da lei era uma parte importante do plano de salvação de Deus. Ele sabia que se as pessoas pudessem reconhecer o fato que eram pecadoras, iriam entender que precisavam de alguém para salvá-las de seus pecados. Esse alguém seria o libertador prometido. Mas até a sua chegada, Deus revelava um meio pelo qual seu povo fosse perdoado e não recebessem a punição que mereciam pelos seus pecados. Porque lá, no Monte Sinai, Deus não somente deu a seu povo a lei, mas Deus também revelou a Moisés o seu plano de expiação. Expiação é tirar do homem a punição de Deus, ao invés de lançar a punição sobre o povo pecador. Deus proveria um meio onde a sua punição seria desviada. Os requisitos da expiação seriam realizados numa grandiosa estrutura móvel, o tabernáculo. No tabernáculo, Deus prometeu ao seu povo: "Eu viverei no meio deles." Deus é onipresente. Significa que Ele está presente em todos os lugares. Mas para seu povo verdadeiramente entender que Ele estava com eles, Deus manifestou sua presença através de uma nuvem que pairava sobre o tabernáculo. Mais tarde, este seria substituído por algo permanente, o templo. Mas até esse dia, o tabernáculo seria o centro das atividades relativas à expiação. No passado, homens como Noé e Abraão, seguidores de Deus, trouxeram ofertas e sacrifícios a ele. Mas agora, com o tabernáculo, Deus deu aos israelitas uma forma para fazer a eles seus sacrifícios. Estas instruções foram gravadas para eles nos livros de Êxodo e Levítico. Deus também escolheu homens para representar a nação no cumprimento das exigências que Deus havia instituído. Eles eram chamados de sacerdotes. Esses eram os responsáveis por trazer as ofertas e sacrifícios a Deus no tabernáculo. O líder dos sacerdotes é chamado de sumo sacerdote. Deus falou aos israelitas: "Quando alguém trouxer um animal como oferta, que seja trazido do rebanho de ovelhas ou do gado." Mas não poderia ser qualquer animal. Deus deu-lhes instruções bem específicas, dizendo: "Oferecerás um macho sem defeito." Todos os animais ofertados ao Senhor deveriam ser perfeitos. Não poderiam ter nenhum defeito. Isto servia para simbolizar a perfeição moral que Deus exigia. O versículo continua: "Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor." Perceba que o homem não está dando a si mesmo de presente ao Senhor. Em nenhum momento um homem foi examinado ou questionado. Ninguém perguntou: "Você tem orado? Tem ajudado os pobres?
É um bom cidadão? Não! O homem não era examinado, o homem era pecador. O animal era examinado, o animal tinha que ser perfeito. Não podia ter defeito. O animal era o substituto do homem. Um substituto é quem toma o lugar do outro. Naquele dia, aquele animal foi examinado e aquele animal foi aceito no lugar do homem. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto. Quando aquele homem colocava sua mão sobre a cabeça do animal, estava admitindo: sou um pecador, mas estou trazendo este animal como meu substituto para morrer em meu lugar. Versículo 4 diz: para que seja aceito em seu lugar como expiação por ele. Lembre, expiação significa retirar a punição de Deus. Deus dizia ao homem: porque este animal está sendo punido em seu lugar. Eu desviarei meu julgamento para longe de você. Porque o pagamento do pecado é a morte. O animal era morto no lugar do homem. Seu sangue derramado. Em Hebreus 9:22, Deus diz: sem que haja derramamento de sangue, não há perdão. E em Levítico 17:11, Deus também explica: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem expiação por si mesmos no altar. E é o sangue que faz a expiação pela vida. Uma vida foi dada no lugar de outra. E quando Deus viu o sangue do sacrifício, sua punição foi desviada do homem, porque um substituto tinha tomado seu lugar. Aquele animal pecou e desobedeceu os mandamentos? Não! O animal era inocente. O homem pecou. Ele desobedeceu os mandamentos. Era culpado. Era um pecador. Porque o pagamento pelo pecado é a morte. O homem merecia morrer. Mas um substituto morreu para que o homem pudesse viver. Um inocente morreu no lugar daquele que era culpado. E assim, a punição de Deus foi afastada. Era assim a expiação para um homem, mas havia um dia especial por ano, onde a expiação era realizada pelos pecados de toda a nação. Esse dia era o dia da expiação. Deus disse: este é um decreto perpétuo para vocês. A expiação será feita uma vez por ano, pelos pecados de todos os israelitas. Isso deveria acontecer no tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 2 ambientes, o lugar santo e o santo dos santos. Dentro do santo dos santos havia uma arca de ouro que continha os 10 mandamentos. Estes mandamentos eram as santas leis de Deus, a aliança que ele havia feito com eles. Por essa razão, essa caixa foi chamada de Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha uma tampa chamada propiciatório. Era aqui que Deus prometeu a seu povo que sua presença encheria o Santo dos Santos. Deus disse: aparecerei na nuvem acima da tampa do propiciatório. Deus é santo. Significa que ele é completamente puro, sem nenhuma maldade nele. As pessoas eram pecadoras. E por causa da santidade absoluta de Deus, ele proibiu qualquer um de entrar em sua presença, no Santo dos Santos. Havia uma cortina bem grossa
com várias camadas ricamente bordadas separando os dois ambientes, impedindo o acesso ao Santo dos Santos. Com essa cortina, Deus estava mostrando ao povo que o homem pecador está separado do Deus Santo. Ninguém podia ir além da cortina, no Santo dos Santos. Deus alertou: se alguém fosse além da cortina, na presença de Deus, eles certamente morreriam. Mas no dia da expiação, alguém foi além da cortina, no Santo dos Santos. Hebreus 9:7 diz: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Naquele dia, o sumo sacerdote representava toda a nação. Todos na nação haviam pecado. E porque o salário do pecado é a morte, todos mereciam morrer. Uma vez atrás da cortina, o sumo sacerdote estava diante da Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos, as santas leis de Deus, as leis que as pessoas não conseguiam cumprir, as leis que mostravam sua total pecaminosidade e o quanto eles mereciam a condenação e a morte. Em Levítico 16:15, Deus ordenou ao sumo sacerdote pegar o sangue do sacrifício e aspergir sobre e em frente ao propiciatório. Lá, acima do propiciatório, estava a presença de Deus. E abaixo dele estavam as leis que os condenavam. Mas agora, entre um Deus santo e um homem pecador, estava o sangue do sacrifício. O inocente que havia morrido no lugar daqueles que eram culpados. Ao olhar para baixo, ao invés de ver a lei que os condenava, Deus decidiu ver o sangue daquele que morrera por eles, como seu substituto. E assim, a punição de Deus era afastada do povo. A propiciação era feita. Com os sacrifícios, Deus manteve a punição fora do povo. Estes sacrifícios, no entanto, não tiravam seus pecados, mas dia após dia e ano após ano, era um lembrete constante de quão pecadoras as pessoas eram. Hebreus 10:1 explica que esses sacrifícios eram só uma sombra das coisas boas que viriam e não eram a realidade em si. Sabe, embora o povo não tenha entendido na época, cada sacrifício era um quadro do eterno plano de Deus de salvação. Cada vez que jorrava o sangue de um animal, apontava para um dia no futuro, o derramamento de sangue que afastaria a punição de Deus de uma vez por todas. Toda vez que um animal era oferecido em sacrifício, apontava para o futuro, quando aquele que era inocente viria e morreria no lugar de todos aqueles que eram culpados. Um dia, a expiação seria feita, não somente pelos pecados da nação, mas pelos do mundo inteiro. Quando os israelitas chegaram à fronteira da terra prometida, eles se revoltaram contra Deus. Pela sua falta de confiança no poder de Deus, os israelitas se recusaram a entrar na terra e, ao invés disso, exigiram voltar ao Egito. Deus disse que, como resultado de sua desobediência, só os seus filhos poderiam entrar na terra. Deus, então, levou-os para o deserto, onde vagaram por 40 anos, até seus filhos terem idade para entrar na terra. E a geração mais velha, que havia se recusado, tivesse morrido. Números 21 descreve um evento que aconteceu durante estes 40 anos no deserto. Deus libertou o seu povo do Egito e também da escravidão.
E apesar das constantes murmurações contra ele, Deus cuidou do seu povo pelo deserto, protegeu-os de todo o mal e diariamente proveu a comida e a água para eles. Mas Números 21:5 diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: "Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável." Diante desta rebelião contra Deus, Deus fez uma série de eventos dramáticos que não só seriam parte da história de Israel, mas usados por Deus para outra ilustração impactante do seu plano eterno de salvação. Por causa da rebelião do povo contra ele, Números 21:6 diz: "Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que picaram o povo e muitos morreram." O veneno dessas serpentes era mortal. Não havia cura para as picadas delas, nem hospitais, nem remédio que pudesse reverter os efeitos do veneno. Estas picadas eram fatais. Quem fosse picado certamente morreria. Quando os israelitas perceberam o perigo em que estavam, o povo foi a Moisés e disse: "Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós." E Moisés orou pelo povo. Ouvindo o clamor do povo por libertação, Deus estava prestes a prover cura total. Esta cura não somente reverteria os efeitos do veneno, como seria oferecida de graça por Deus. Vida no lugar de morte, oferecida por Deus para cada pessoa daquela nação, independente de idade, gênero, classe social ou até mesmo para rebeldes do passado. Em Números 21:8, o Senhor disse a Moisés: "Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste." Moisés fez uma de bronze e pendurou-a no madeiro. Esta serpente não era um ídolo a ser adorado, porque na Bíblia Deus proíbe estritamente a adoração de ídolos. Essa cobra de bronze não tinha poderes mágicos. Deus mandou Moisés colocar aquela cobra no madeiro para dar ao povo a oportunidade de crer nele. A cura que Deus proveria não seria imposta a ninguém. Cada pessoa teria que escolher se aceitaria a cura oferecida ou a rejeitaria. Assim, Deus mandou Moisés anunciar ao povo: "Quem for mordido e olhar para ela, viverá." Quando alguém cresce no que Deus havia dito e olhasse para a cobra no madeiro, na mesma hora seria curada e viveria. Mas e se alguém que estivesse na multidão dissesse: "O quê? É só o que eu tenho que fazer? Olhar? Não, isso é fácil demais. Isso parece simples demais. Não, não posso acreditar nisso. Não, eu não vou olhar." O que diria para aquela pessoa? Pare de ser orgulhoso. Só olhe, creia no que Deus diz, confie nele. Ou, e se alguém dissesse: "Eu realmente não acho que seja necessário olhar. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu realmente acho que Deus olhará para mim e verá a bondade do meu coração e todas as minhas boas obras. E Deus vai me curar." Acha que curaria? Deus os curaria porque eram bons? Não! Não importava o quão boa uma pessoa fosse. Se alguém não olhasse, aquela pessoa morreria. Finalmente, se alguém dissesse: "Eu gostaria de olhar, eu realmente gostaria, mas o problema é a minha família, os meus amigos. Sabe, eu não acho que eles vão olhar.
E o que eles pensariam de mim se eu olhasse? O que eles diriam? Por isso, eu também não vou olhar. O que diria? Eu diria, amigo, eu sinto muito que os outros à sua volta decidiram rejeitar a vida. Mas você pode escolher a vida. Você não tem que rejeitar a vida por causa deles. Essa é sua única esperança. Naquele dia no deserto, milhares estavam entre a vida e a morte. Eles tinham a mesma decisão. Eu confio no que o Senhor diz e olho, ou me recuso a ouvi-lo e morro. Números 21, versículo 9 diz: Quando alguém era mordido por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, permanecia vivo. Deus sempre cumpre o que diz. Pode confiar no que diz. O que aquelas pessoas não perceberam foi que, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, estava chegando o dia que, assim como a serpente de bronze, o libertador também seria levantado. Esse evento no deserto apontava para o futuro, quando aqueles que teriam a morte eterna teriam a escolha de não receber o castigo por seus pecados, ao invés disso, aceitar a vida eterna. Quando um homem trazia um sacrifício, ao invés de examinar o homem, o sacerdote examinava o cordeiro. O homem que trazia o cordeiro era um pecador que havia quebrado a lei de Deus e não podia satisfazê-la. Era o cordeiro que tinha que ser perfeito, sem defeito. Da mesma forma, Deus sabia que você quebraria a sua lei. Por isso que ele já havia planejado enviar o libertador. Ele viveria uma vida perfeita e seria examinado por Deus em seu lugar. Após ser examinado, o cordeiro era morto. O homem era culpado, mas era o cordeiro que morria. Dessa forma, Deus permitiu que a sua punição fosse retirada do homem. Todas as vezes que um sacrifício era oferecido, um inocente morria no lugar do culpado. Cada morte apontava para o último sacrifício que seria oferecido para resolver o problema do seu pecado. Uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, o sangue do sacrifício era aspergido no propiciatório. Ao invés de condenar a nação, Deus escolheu ver o sangue daquele que havia morrido por eles, e a punição de Deus era retirada. Este evento também estava apontando para o futuro, quando o sangue seria derramado em favor do perdão do mundo inteiro. Um dia, quando Deus ofereceria expiação por você. Durante uma rebelião contra Deus no deserto, serpentes venenosas foram enviadas para picar o povo. Deus providenciou uma maneira para que todos aqueles que tinham sido picados pudessem viver. Eles tinham que apenas olhar para a serpente e seriam curados. Da mesma forma que a picada da serpente era fatal, você também tem uma condição fatal, chamada pecado. Quando Deus providenciou uma maneira para as pessoas viverem, isso prefigurava a salvação que Deus ofereceria ao mundo. A vida que Ele ofereceria a você.